Olá, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo de matemática, hoje novamente com um problema envolvendo o conceito de área. Por que tanto problema envolvendo área? Porque a área aparece muito na prova do Enem, tá? Não são questões, às vezes, muito complicadas, então você tem que acertar essas questões lá. Vamos lá? O mestre de obras deseja fazer uma laje com espessura de 5 centímetros, utilizando concreto usinado conforme as dimensões de projeto dadas na figura. A espessura da laje já está fornecida, então. O concreto para fazer a laje será fornecido por uma usina que utiliza caminhões com capacidades máximas de 2 metros cúbicos, 5 metros cúbicos e 10 metros cúbicos de concreto. Qual é a menor quantidade de caminhões, utilizando suas capacidades máximas, que o mestre de obras deverá pedir à usina de concreto para fazer a seguinte laje? Bem, concretagem de uma única laje, se você vai colocar o concreto, é um certo volume de concreto, tanto é que as unidades estão dadas em metros cúbicos, como é que nós vamos calcular o volume de uma laje? Nós temos que lembrar que a laje tem uma espessura, a espessura está dada como 5 centímetros, então isso funciona como se fosse um prisma, que tem uma certa altura, e nós temos que calcular a área da base, multiplicarmos pela altura, para termos o volume desse prisma. Lembrando sempre que o volume de um prisma é a área da base multiplicado pela altura. No caso, a altura do meu prisma vai ser exatamente a espessura que essa laje vai ter, que são de 5 centímetros. Então, essa informação já está dada. A base é toda essa região de superfície que vai ser concretada. Nós precisamos calcular essa área total para substituirmos aqui na fórmula do volume. E aí o volume já vai sair diretamente na unidade de metros cúbicos, porque já todas as informações, exceto a espessura, né, que está dada em centímetros, mas as dimensões da área que já estão dadas todas em metros, da superfície. Bem, duas estratégias para a gente pensar em calcular essa área a ser concretada. Nós podemos sempre pensar em desmembrar essa figura original em figuras, por exemplo, uma divisão nessa direção, e somarmos essas três áreas. Eu posso aplicar o princípio de somar as três áreas, ou, de uma outra forma, a gente pode imaginar essa figura toda completa, imaginando como se fosse a área toda, o retângulo todo completo que fosse ser concretado, e depois descontarmos essa região que ficou em branco aqui, que a gente está imaginando uma área a mais. Nós descontamos essa região interna aqui, podemos separar em duas regiões. Eu vou fazer por esse raciocínio da área total descontando as duas partes internas, mas tanto faz, qualquer uma delas duas resolve-se, e as duas aqui acredito que sejam na mesmo grau de cálculos, porque você, para somar, você vai calcular três áreas e somar. Aqui, para subtrair, eu vou ter que calcular a área total e vou calcular as duas áreas a serem subtraídas. Então, em termos de cálculo, nós vamos ficar na mesma quantidade aqui, é indiferente, ok? Bom, pensando então no cálculo dessa área da base, vamos separar em algumas partes aqui. A área total, vou chamar de AT, seria, imaginando por completo aquele retângulo todo sendo concretado. Quais as dimensões desse retângulo? Ele tem um comprimento de 14 metros, e a largura dele aqui, a altura dele, ela é soma dessas dimensões que nós temos dadas aqui na vertical. Nós temos 5 metros, mais 2 e mais 1. Somando tudo isso aqui, nós temos também 8 metros. Então, nosso retângulo todo, ele tem as dimensões de 14 por 8. E se multiplicarmos, isso dá 112 metros quadrados de área. E aí nós temos que descontar essas duas regiõezinhas, que eu separei dessa forma, também poderia ser separado de outras maneiras. Eu vou chamar aqui de área 1 e aqui de área 2, dois retângulos ali. Calculando aquela área 1, é o retângulozinho de cima que tem uma largura de 1 metro por um comprimento desse restante aqui, né? Que nós temos 14 metros no total de dimensão, 8 nessa parte de cima, então lógico isso aqui são 6 metros. E também poderíamos pensar que 3 mais 3 aqui. Então, aquele retângulo pequenininho, ele é dimensão de 1 por 6, 1 vezes 6, 6 metros quadrados. O segundo retângulo, que eu denominei de 2, a área 2, também é um retângulo que tem dimensões 2 por 3. Então, ali a nossa área, 2 vezes 3, também é de 6 metros quadrados. E a junção dessas duas áreas é exatamente o que eu estou supondo como a maior na área a ser concretada. Então, essa soma das áreas é exatamente o que deve ser descontado da minha área total. Então, para a gente achar a nossa área da base total, é simplesmente pegarmos os 112 e descontarmos os 12, ou seja, nós temos 100 metros quadrados de área a serem concretadas.
Em que espessura? De 5 centímetros. Então, aqui a nossa altura da fórmula, que é a espessura, a gente só precisa do cuidado de transformá-la para a unidade de metros, para multiplicarmos metros por metro, para termos a unidade final em metros cúbicos. Aqueles 5 centímetros transformado para metro vão ser como valor 0,05 metros, porque lembra que a escala metro, decímetro, centímetros. Nós estamos no centímetro, para voltar para metro, nós vamos dividir por 10 uma vez, dividir por 10 segunda vez. Cada vez que eu divido por 10, a minha vírgula desloca uma casa para a esquerda. Então, aquela transformação do número 5 centímetros para metros fica 0,05 metros. E aí, nós tendo já os nossos dois valores nas unidades convenientes, basta a gente calcular aquele volume, que seria de 100 metros cúbicos multiplicado por 0,05. Multiplicar por 100 é deslocar duas casas agora para a direita. Então, nós vamos fazer 100 vezes 0,05, que vai dar 5 metros cúbicos de volume a ser utilizado nessa concretagem. Estou corrigindo ali que o escrito ficou ruim. 5 metros cúbicos. Bem, qual é a quantidade mínima de caminhões que eu posso contratar? Se eu já tenho exatamente caminhões com essa capacidade de 5 metros cúbicos, basta que eu contrate um caminhão que possa transportar exatamente esses 5 metros cúbicos. Por isso, minha resposta é exatamente a letra C. Ok? Mais um problema de área com volume, né, com espessura, em que tranquilo o cálculo, tranquilo a resolução, sem maiores problemas, quase nada, uma única transformação pequena aqui no final, acertando com certeza aí na prova, sucesso para vocês, ok? Acompanhe a gente lá, habilita o sininho no YouTube para você poder receber todos os dias vídeos novos das nossas resoluções, certo? Um abraço, até a próxima.